não sabia muito o que esperar quando cheguei nas Ilhas Salomão pela primeira vez. Ilhas Salomão, Pacífico Sul. Lembro de descer do avião e pensar, nossa, que lugar quente. Melissa Armstrong, de 35 anos, era gerente de um hotel em Toronto. Cansada da vida na cidade grande, ela pediu as contas e decidiu se aventurar na ilha. Eu não estava me sentindo realizada. Eu precisava muito de uma mudança na minha vida. E eu pensei, bom, isso sim é sair da rotina. Ela começou a trabalhar com o pesquisador marinho David Tomlinson. Ele estuda os oceanos há quase 30 anos. Comecei a mergulhar em 63 nas Bahamas. Tive a sorte de poder estudar grande parte dos oceanos e ver coisas que pouquíssimas pessoas têm acesso. Oi, Olá, tudo bem? tudo. Steven, Peter, essa é a Melissa. Prazer. Vamos pro Cavate? Sim. Tá bom, pode subir. O Cavate é um vulcão oceânico que David estuda há muitos anos. Após essa erupção que ele conseguiu filmar, o vulcão desapareceu da superfície. Agora ele quer estudar o vulcão submerso. Nós 4 partimos e as condições estavam ótimas. Não tinha o que dar errado. O local do mergulho fica a 30 quilômetros da costa. Melissa nunca mergulhou em um lugar tão remoto. Eu estava empolgada e tranquila com o mergulho. Foi só no caminho que comecei a pensar, nossa, a gente está no meio do nada. Então, quando a gente chegou no local do mergulho, tive um mau pressentimento, sabe? Eu pensei, isso tá estranho. Tá bem? Sim. Bom, acho que estou um pouco ansiosa. Por quê? Fiquei com um pouco de vergonha de falar que tinha medo de tubarão. Não queria que ele soubesse. Não se preocupe com os tubarões. Eles têm mais medo da gente que o contrário. Não sei, não. É sério. Eles raramente chegam perto da gente. Só se você estiver nadando na superfície, tipo um surfista. Daí pode ser que eles apareçam. Mas embaixo d'água não tem com que se preocupar. Pode fechar? Eu não teria medo de tubarão. O que dá medo mesmo é nadar por cima de um vulcão. Bom, eu não tinha parado para pensar em nada daquilo. Agora estava preocupada com tudo, com o vulcão explodindo e, claro, com os tubarões. Não liga pra ele. O mergulho é seguro. Mas David sabe mais do que deixa transparecer. Eu tinha ouvido dos pescadores da ilha que tinham os tubarões martelo grandes por ali. Eles estavam aparecendo e incomodando os locais. Mas ela não precisava saber disso. David já mergulhou com tubarões antes e está seguro de que não há risco de ataque embaixo d'água. Mas a condição climática o preocupa. A gente estava acompanhando a condição do tempo e dava para ver de longe uma nuvem um pouco estranha. Ela tinha o formato de uma sobrancelha, mas não era algo que me preocupava. David está confiante de que eles já vão ter saído da água quando a nuvem chegar. Qual é o plano? Vamos descer uns 30 metros e explorar os arredores. O mergulho levará meia hora. O barco ficará parado à espera. O barqueiro explicou exatamente onde ia deixar e depois apanhar a gente. Eu nem dei muita atenção. Achei que eles sabiam o que estavam fazendo. Mas por dentro eu estava cada vez mais nervosa. Pode pular. A água tá ótima. Então eu coloquei o equipamento e disse ao barqueiro. Aqui vou eu. Reze por mim. Daí pensei, por que eu disse isso? Naquele dia, eu vi coisas que jamais tinha visto na minha vida. Foi incrível.
A gente atravessou uma área cheia de luz, parecia até um sonho. Teve uma parte que a gente ficou cercado de bolhas de ar que saíam do cavate. O vulcão está em uma profundidade que fica fora do alcance dos mergulhadores. Tudo o que conseguem ver são nuvens de dióxido de enxofre que sobem na direção deles. Era uma cena celestial de tirar o fôlego. Após 30 minutos, os mergulhadores emergem. Foi incrível, não foi? Foi maravilhoso. O tempo mudou drasticamente. A nuvem escura que David tinha avistado antes chegou até eles. O mar tá agitado agora, né? Sim. Olha! O barco tá a quilômetros de distância. A correnteza deve estar bem forte. Oi! Aqui, gente! Aqui! Atrás de vocês! Aqui! Eu lembro de pensar, bom, não deve ser nada. Poderia ser ansiedade minha, porque eu não via a hora de chegar no barco e me aquecer. Mas eles não viam a gente. Estão com o motor ligado, por isso não ouvem a gente. Desliga o motor! Desliga ele! Desliga! Tamo aqui! Perguntei ao David porque eles não viam a gente e ele não sabia responder. A gente estava gritando muito. Por que eles não se moviam? Por que não estavam ouvindo a gente? No barco, eles sabem que os mergulhadores já deveriam estar na superfície. Só que por conta da nuvem escura, eles não conseguem vê-los. O motor mantém o barco na mesma posição. Porém, uma correnteza forte está arrastando os mergulhadores para longe dele. Onde estão indo? Pra lugar nenhum. Acho Estão que indo sim. é a correnteza. Tá puxando a gente. Aqui! Claro que a gente ficou irritado. A gente estava bem ali. Por que eles simplesmente não viravam pra gente? Aqui! A correnteza estava forte. A gente via eles, mas eles não viam a gente. Para o barco ficar fixo naquela posição, o motor tem que ficar ligado. A situação chegou ao ponto em que o combustível pode acabar. O barqueiro procura pelos mergulhadores desesperadamente. Ele não sabe que a correnteza os levou para longe dali. Com combustível em situação crítica, eles não têm outra opção a não ser voltar para a ilha. Gente! Não! Foi tudo muito rápido. Eles simplesmente desapareceram no horizonte. Falei pro David, isso não pode estar certo. A gente está literalmente ferrado. David e Melissa agora estão à deriva, sozinhos no oceano. A terra firme está a mais de 30 quilômetros de distância. 1 hora na água. Só lhes resta rezar por um resgate. Eu ainda tinha esperança de que eles iam voltar como super-heróis e nos tirar da água. Mas não voltaram. A gente estava isolado, a quilômetros de distância da terra firme. A gente estava ferrado. Acho que dá pra nadar de volta? Não dá. Tá muito longe. Mas eles voltam logo. É só ficar calmo. Tá bom? Falei para ela, vamos ficar aqui para não dificultar as buscas. Porque o barqueiro era o único que sabia onde a gente estava. A gente tinha que ficar lá porque com certeza ele ia seguir a correnteza para o mesmo lugar. Tem certeza que vão voltar? Certeza. Eles vão abastecer e voltar. Dá 2 horas ida e volta. Eu acho. A gente deve sair daqui por volta das 4. Tá bom? O David ficou calculando a hora que o barqueiro iria voltar e, pelos cálculos dele, seria por volta de 4 da tarde. Pensei, nossa, vai ser uma longa espera. Mas eu não estava sentindo muita firmeza naquilo. David, o que você está procurando? Só dando uma olhada mesmo. Eu não quero de jeito nenhum virar comida de tubarão. Calma. Não se preocupe. Naquela hora, eu comecei a ficar com raiva. Ele não devia ter deixado aquilo acontecer. Como a gente foi parar naquela situação?
Não vem com essa. A gente tá no meio do oceano. E você perdeu o barco. Eu tinha motivos pra estar furiosa. Eu falei um monte. Tem coisa que nem posso repetir aqui. Droga! De certa forma, a Melissa tinha razão de estar nervosa. Ela não se segurou e xingou pra caramba. Ela confiou em mim e eu estraguei tudo. Eu literalmente dei um tiro no pé. Sem dúvida nenhuma. E conforme o tempo passava, o clima só ficava pior. David e Melissa passam a se evitar, ignorando a forte correnteza. David! David! A correnteza separou a gente. Foi assustador. Vem pra cá! A gente teve que nadar contra a correnteza para se unir novamente. Nada pra cá! Foi impressionante. Ficamos só alguns segundos separados e aquilo aconteceu. Eu prendi o regulador dela no meu compensador. Isso ia evitar que a gente se separasse um do outro de novo. Ficar sozinho numa situação daquela poderia ser mortal. Eu não sou uma pessoa controladora, mas tive que tomar as rédeas daquela situação, pela nossa sobrevivência. O David falou que naquele momento o mais importante era conservar a energia. Então o plano era que eu segurasse na cintura, no pescoço dele, e ele ia me levando. A gente ficou tipo cara a cara. Mas eu não queria ter que olhar para a cara dele. Eu não queria estar naquela situação, eu não queria estar perdida no meio do oceano. Mas eu não tinha escolha, né? Gente! Gente! Depois de retornar à terra firme, o barqueiro pede ajuda. Tem 2 mergulhadores perdidos. Os locais conhecem bem a região e sabem dos riscos do tubarão-martelo, que já tentou atacar pescadores antes. Eles sabem que não podem demorar, então começam as buscas o mais rápido possível. 2 horas na água. David e Melissa creem que a ajuda está a caminho. Mas conforme o tempo passa, a tensão aumenta. A variedade de espécies marinhas nas Ilhas Salomão é imensa. Os tubarões eram os únicos que me preocupavam. Eu imaginava eles nadando à nossa volta e atacando a gente com aquela mordida fatal. O que foi isso? O quê? Foi você? Onde? Tem algo na minha perna! Tira logo! Não é nada. É o meu medidor. Tira daqui! Calma! Para de chutar! Olha, não tem nada aqui. Tem de tudo aqui! Se tiver algo perigoso aqui, Tipo o quê? Tubarão? Fala logo! sim! E você se debatendo desse jeito vai atrair eles, tá bom? Eu não parava de pensar nos tubarões. Só uma gota de sangue no mar já seria uma tragédia. As equipes de busca finalmente chegam ao cavate. Eles não imaginam que a correnteza arrastou David e Melissa a quilômetros dali. Eles continuam a busca perto do vulcão. 4 horas na água. David achava que até às 4 o barco estaria de volta, mas já eram quase 5. Eles estão a 30 quilômetros da costa e não há sinal de resgate. Estava claro que o David queria ficar ali parado. Ele não queria se mexer para poder conservar energia. Eu lembro de olhar ao meu redor e só ver a imensidão do mar em volta da gente. Ele começou a ficar estranho. Eu lembro de ver a cabeça dele afundando bem devagar na água. E quando afundava uns 3 dedos, eu dava um toque nele e ele levantava a cabeça de novo. David, você tá bem? Tranquilo? Ver ele daquele jeito me deixou assustada. Lembro de pensar, e se ele simplesmente se afogar? O irmão de David,
Owen finalmente chega às Ilhas Salomão. Ele busca um serviço de locação de helicóptero para as buscas, já que não há resgate oficial na ilha. Quando cheguei na empresa de helicóptero, eles não estavam exatamente com pressa para me atender. Eu fiquei ali no balcão tentando acelerar as coisas, tentando fazer o pessoal se mexer. Olá. Pois não. Preciso de um helicóptero quanto antes. Pra que seria? Meu irmão tá desaparecido no Cavate. Deixa eu ver com o nosso chefe. Aguarde só um minutinho que já volto. Eu queria que eles saíssem bem cedinho, mas já eram quase 8 horas da manhã e nada. Fiquei meio chateado com aquilo porque eu estava com pressa de começar as buscas. Sr. Thompson, boas notícias. A gente tem um helicóptero disponível. Que boa notícia. Falei, perfeito, vamos partir agora mesmo. Como somos uma empresa privada, vamos precisar cobrar uma parte adiantada para poder continuar. Sinto muito. Eu não fazia ideia de qual era a moeda nas Ilhas Salomão e certamente não tinha uma mala cheia de dinheiro comigo. Aceita esse? Aceito sim. Um minuto. O bom e velho cartão de crédito fez sua mágica. Deu tudo certo. Tudo ok, vamos partir, pessoal. Tudo que Owen pode fazer agora é esperar. 20 horas na água. Até agora, David e Melissa nadaram 22 quilômetros, sem descanso, comida ou água fresca. Ainda faltam 8 quilômetros para chegarem à costa, e o calor começa a apertar. Fiquei tão feliz quando o sol apareceu. Mas depois o sol ficou forte demais. Eu senti um lado do meu rosto queimando. Eu lembro de tentar colocar meu rosto na água para refrescar um pouco. Minha boca estava super machucada e inchada. Com todo aquele sol e calor, umas bolhas começaram a aparecer nos meus lábios. Minha pele estava enrugada e descascando. Era como se eu estivesse derretendo naquela água salgada. David está perto de um esgotamento mental e físico. Eu estava morrendo de sede e faminto. Eu já estava chegando no meu limite. Eu estava começando a perder a lucidez. Tudo bem? David? Tudo certo? Consegue continuar? Lembro dele olhar para ele e falar: nossa, olha que legal aquele condomínio. E eu falava: não tem nenhum condomínio. Foi quando eu percebi que ele estava apagando. Ele já não estava mais falando coisa com coisa. Eu estava perto de um colapso de exaustão. E de repente, a gente ouviu um barulho. É o helicóptero! Aqui! Despertei na hora. Era o helicóptero fretado pelo irmão de David. O resgate finalmente está próximo. Nossa! Aquilo foi a maior felicidade da minha vida. Aqui! Foi incrível. A gente ficou acenando e gritando. Aqui! Mas a gente estava usando uma roupa escura que não dava para ver de lá de cima. A gente precisa refletir algo! Estamos aqui! A gente precisa refletir a luz. Oi! A gente passou por uma noite infernal e sem ataque de tubarão. Agora o helicóptero ia fazer o resgate e a gente ia ter um final feliz. Aqui! A gente acenava e eles se aproximavam cada vez mais. E daí, eles deram meia volta. Não tô mais vendo.
E então eles foram embora. Aquilo foi um baque enorme pra gente. Foi desanimador, pra dizer o mínimo. Vamos lá. O jeito era continuar nadando pra ilha. Vamos nadar. A gente não tinha outra escolha. Exaustos, os mergulhadores estão a apenas 6 quilômetros da ilha. 24 horas na água. Para David, essa será a pior parte. Eu não tinha contado para Melissa que essa última parte seria a pior de todas. Era a parte mais perigosa. Era uma área próxima da costa e muito boa para pesca, justamente porque tinha uma vida marinha muito rica. E claro, isso também atraía alguns predadores. Além disso, eu não tinha contado para ela sobre 2 tubarões martelo que vinham incomodando os pescadores recentemente. Eu estava preocupado, mas ela não precisava saber de nada daquilo. Mas o que David não sabia era que com o atrito de suas nadadeiras, seus tornozelos começaram a sangrar sem parar. Os tubarões martelo conseguem detectar uma única gota de sangue a centenas de metros de distância. É questão de tempo para que eles apareçam. Lembro de pensar, mas o que é esse plástico boiando na água? Parece um barco ou um caiaque virado ao contrário, com a ponta para fora d'água. Mas o que pode ser? Oh, David! David! O que foi? Um tubarão! O quê? E a barbatana! Aquilo me assustou. Como ele é? Eu disse, ele é assim, e comecei a desenhar no ar a barbatana de um tubarão. No caso, a barbatana de um tubarão martelo. Nossa! Meu Deus! Perto da costa, eles avistaram um tubarão martelo. Nunca tinha visto nada igual, era enorme. Era um tubarão com mais de 6 metros de comprimento. Era enorme. Pensei, se ele for me matar, que seja rápido. Não queria que ele atacasse minha perna ou algo assim. Queria que ele atacasse meu coração. E acabasse com tudo logo. Aquele era o meu maior medo. A minha única esperança era que ele não tivesse com fome. Um pouco de sorte seria bom depois de tanta coisa ruim ter acontecido. A parte mais difícil era saber que ele ainda estava rondando. E que quando a gente menos esperasse, ele podia atacar de surpresa. Os mergulhadores seguem tentando chegar à costa. Depois de 26 horas no mar, nadando 30 quilômetros, apenas algumas centenas de metros os separam da terra firme. Mas chegar lá é muito mais perigoso do que eles imaginavam. Não era uma praia de areia macia, onde a gente chegaria nadando facilmente. Era uma costa perigosa, toda recortada, cheia de ondas fortes e pedras. Dá medo só de olhar as pedras. Eu sabia que com nossos corpos tão debilitados, desgastados, nossa pele amolecida, tudo o que conseguia pensar era que a gente ia se machucar muito ali. 26 horas na água fez com que a pele deles ficasse bastante comprometida. Olhei para as minhas mãos e elas estavam totalmente enrugadas porque elas estavam há muito tempo na água. A pontinha do meu dedão, onde cresce a unha, estava em carne viva. Nossa pele estava tão deteriorada por conta do tempo embaixo d'água que não precisava de muito para a gente se machucar gravemente. Qualquer pedra um pouco mais pontuda iria fazer um estrago na nossa pele. Ou eles se arriscavam nas rochas, ou poderiam ser atacados pelo tubarão. Não havia um meio termo. Me dá seu colete. Passei para Melissa quais eram as opções e traçamos um plano. Segura aqui. Usa isso como prancha, tá?
Como eu poderia sobreviver usando meu equipamento como prancha para surfar até a costa, como se fosse bodyboard? Que outra opção eu tinha? Eu estava muito assustado. A gente estava só a 100 metros da costa e mesmo assim tínhamos poucas chances de sobreviver. Sem querer, eu virei à minha esquerda. Nem sei por quê. E daí ele disse: "Não acredito. É um barco." Aqui! 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 Vem aqui! Foi inacreditável. Não poderia ter sido mais especial. Oi! Foi uma sensação incrível. Foi absolutamente inacreditável. Foi como se eles tivessem tirado um peso enorme das nossas costas. O barco chegou até a gente. Eles me tiraram da água. Eu fiquei totalmente enlouquecida. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. Eu não acreditava que tinha ficado perdida no mar. Eu tinha ficado 26 horas perdida. Os tubarões não me atacaram. Eu estou viva. David e Melissa nadaram cerca de 30 quilômetros até serem resgatados e levados de volta à terra firme. Meu irmão Owen estava lá. A melhor vista de todas. Eu não sabia se eu abraçava ou se eu dava uma nele, sabe? David, o que você foi aprontar? Como ele estava meio queimado do sol, só dei um abraço mesmo. Olá! Prazer, Owen. Eu disse para ele, se aprontar de novo, nem conte comigo. Não vou mais viajar para o fim do mundo para poder te salvar, hein? Foi maravilhoso ver ele ali. E tem sido maravilhoso poder acordar todos os dias. Só que em terra firme, é claro. David ainda vive nas Ilhas Salomão e mergulha regularmente. Melissa voltou para casa e nunca mais mergulhou em alto mar. Os dois permaneceram bons amigos. Dia 1. 8 da manhã. Após acamparem por uma noite perto da borda norte do Grand Canyon, 5 escoteiros de Utah estão prestes a fazer sua primeira descida até o fundo do desfiladeiro. 3 dos meninos são grandes amigos. É Bacon? É. Mark Cons, de 15 anos, é escoteiro há 4 anos. Terminei uns desses hoje cedo. Isto aqui é pro grande café da manhã de amanhã. O escotismo sempre foi muito importante para mim. Sou escoteiro Águia, que é o posto mais alto no programa de escotismo. Isso significa muito na minha vida. Mark é amigo de Jordan Weinegar, que frequenta a mesma escola em Bountiful, Utah. Todos nós crescemos no mesmo bairro e íamos para a escola juntos. Então, estávamos empolgados para passar um tempo juntos, nos conectar e nos divertir. Tá um pouco pesado com toda essa água. E aquele monte de bacon que eu vi falar.
Primeira regra das trilhas, seja legal com quem carrega a comida. Bom argumento, Mike. Quer que eu leve pra você? Formando o trio de amigos está David Phillips. Dos três, ele é o mais experiente em trilhas. É junho, e o dia está ficando cada vez mais escaldante. Os líderes estão seguindo a primeira regra das trilhas no Grand Canyon. Leve bastante água e não economize. Muito bem, rapazes. Não deixem nada para trás. Hoje é para valer. Vamos além da borda. Guy Davis é o líder dos escoteiros. Eu conhecia muito bem a maioria dos rapazes que foram. Eles estavam empolgados que nem criancinhas, estavam animados pela experiência. Ainda lembro da minha primeira vez no desfiladeiro. O experiente Lauren Pace está encarregado da navegação. Earl. Ele também trouxe seu irmão, Earl. Eles estão se divertindo. Sim, por que não estaria? É a aventura da vida deles. Depois de algumas horas de trilha, os rapazes alcançam a borda norte do desfiladeiro. Quando viramos naquela parte, demos de cara com uma vista panorâmica enorme dos penhascos, sabe? São quilômetros de desfiladeiros, não tem nada igual. É o maior desfiladeiro da Terra, com 29 quilômetros de largura e quase 2 de profundidade em algumas partes. Seu tamanho imenso faz dele um dos ambientes de trilha mais extremos do mundo. É isso que vamos atravessar. Tudo isso. Uau. É incrível. Que lugar incrível. A magnitude do que estão enfrentando finalmente os atinge. Vamos descer tudo isso. Se cansar de andar, tem um jeito rápido de descer, viu? O grupo já caminhou 3 horas até o acampamento da primeira noite. Agora farão a descida, seguindo o leito não marcado do riacho Little Nankoep. É uma caminhada árdua com descidas íngremes que caem 1.200 metros até o Rio Colorado. Lá eles vão encher as garrafas de água e pegar uma rota mais fácil de volta. Toda a viagem deve durar cerca de 7 dias. Uma hora após a beira do desfiladeiro, o grupo chega ao fim da rota oficial. A partir daqui, eles seguirão até o final por um caminho não marcado. Fim da trilha. A trilha terminou e então ficou muito rochoso. Foi aí que percebemos como essa nossa caminhada ficaria muito difícil. Jordan tem razão em estar cauteloso. Todo ano, cerca de 300 pessoas fazendo trilha enfrentam problemas aqui. E cerca de 200 precisam ser resgatados pelos serviços de emergência. Cerca de 10 não têm tanta sorte e morrem aqui. Sair da trilha no desfiladeiro intensifica o risco. É isso aí, pessoal. A grande descida. O canal é uma ravina rochosa com mais de 2 quilômetros de extensão. Uma descida extrema sobre pedras, rochas soltas e cascalho. Jordan percebe imediatamente o quanto isso será difícil. Aquilo estava virando uma caminhada que estava ficando um pouco mais perigosa. Eles não têm rádio e estão fora da área de cobertura do celular. Se alguém se machucar, estará por conta própria. Era realmente íngreme. Sendo o mais experiente do grupo, David encara com tranquilidade. Vamos lá, pessoal. Mark é um pouco mais cauteloso. Tivemos que descer por uma grande rocha, passando as mochilas uns para os outros. Peguei. Naquele ponto já não era mais só uma caminhada. Estava mais para uma escalada. Um trecho de cascalho solto torna o caminho ainda mais difícil. Em pé em falso, a gente podia levar um tombo horrível. Talvez não parasse até chegar lá embaixo do Grand Canyon. Após 1 hora de caminhada exaustiva e quente, até Guy, o líder dos escoteiros, está tendo dificuldades. Era muito difícil manter o equilíbrio enquanto descíamos deslizando.
Guy, você está bem? Acabei batendo bem cheio num tronco. Consegui a proeza de bater com a parte do corpo que é melhor nunca acertar num tronco. Fiquei sem fôlego por um bom tempo. Consegue levantar? Eu levo a mochila. 1, 2, 3. Calma, calma. Cuidado. Foi por pouco. Poderia ter sido muito pior. Duas horas depois de começar a descer pelo desfiladeiro, o grupo exausto chega ao fundo. Eles já desceram mais de 300 metros. Agora não há como voltar atrás. A temperatura subiu o dia todo. Está chegando a 38 graus Celsius. Cara, que calor. Que calor esquisito, né? Amanhã vai estar mais fresco. Na verdade, uma onda de calor anormal atingiu o desfiladeiro. A temperatura está chegando a 42 graus. Muito mais quente do que qualquer um esperava. Lauren fez essa mesma trilha no ano anterior e estava quente, mas não esses 43 graus, sabe, ao ponto de cozinhar vivo. Tínhamos previsto que a temperatura estaria na faixa dos 30 graus. Um clima de 30 graus teria sido perfeito. Ruim o bastante. E o caminho descendo não oferece proteção contra o sol feroz. Foi quando percebemos que não tinha nenhuma sombra. E nem teria sombra nenhuma dali para frente. Não tinha onde se esconder. O sol estava implacável. Aquilo estava simplesmente nos esgotando. Nos desidratando. Apenas um dia após o início da caminhada e as coisas começam a dar errado. Ficamos alarmados ao perceber que estávamos consumindo a água tão rápido. No calor escaldante, eles já beberam 3/4 da água. O único lugar onde eles vão conseguir mais é no Rio Colorado. Mas está a mais de 600 metros para baixo e eles ainda estão a 1 dia e meio de caminhada árdua. Nesse calor, eles vão ficar sem água antes de chegar lá. Enquanto andávamos, só conseguíamos pensar no rio, em chegar no rio. Mas os garotos estão prestes a descobrir que o calor escaldante não é o único perigo que enfrentam. Dave, não se mexa! Tem um escorpião nas suas costas. Uma picada poderia paralisar David. Fica parado. Cuidado! Será que isso mata? Sei lá. E também nem quero descobrir. É um lembrete de como o desfiladeiro é hostil. Além dos escorpiões, há milhares de cascavéis. Pisar em uma delas seria muito fácil. E ser picado aqui, a quilômetros de ajuda médica, pode ser fatal. Vamos indo, então. Naquela tarde, a temperatura atinge 42 graus. Às 7 da noite, eles já estão esgotados. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Estávamos realmente exaustos. Estávamos simplesmente gratos por não estarmos em pé. Estávamos agradecidos pelo sol ter saído de cima de nós. David faz o possível para manter o ânimo de seus amigos. Ei, pessoal. Venham aqui. Dá pra ver o rio. Está a quilômetros. Quando vi o rio, só consegui pensar que ainda estava muito, muito longe. Era muito preocupante para mim que estivesse tão quente e que eu estivesse ficando sem água. Pensa só. Correr para aquele rio e beber litros de água gelada. Em algumas horas pela manhã a gente chega lá. Na verdade, ainda estão a um dia difícil de caminhada do rio e a água deles está quase acabando. Começamos a nos perguntar, será que vamos conseguir chegar ao rio amanhã? Será que temos água suficiente?
A obsessão por cada gota de água está se tornando esmagadora. Ei, Jordan. Não deixe ferver. Vai desperdiçar. Só vou esquentar um pouco. Ah, Jordan, fica bem melhor cru. É nutritivo e uma delícia. É como ter um monte de vermezinhos dançando na sua boca. Não tô com fome. Vamos, Mark, você tem que comer alguma coisa. Achei estranho não estar com fome depois de todo aquele esforço durante o dia. Não sei se era algum tipo de efeito colateral da desidratação. Naquela noite senti um pouco do choque e fiquei surpreso por algo que eu achava que devia ser muito legal estar virando algo que não era. Foi tão assustador e preocupante para mim. Senti que estava começando a perder o controle da situação em que eu estava. Dave. Fala. Vai dar tudo certo, né? Cara, vamos acordar cedo antes do sol nos pegar e até de tarde estaremos no rio. Vou ficar lá a tarde toda. Antes do amanhecer, é quando temos que ir. Assim como David, Jordan está convencido de que a única maneira de evitar ser cozido pelo sol novamente é partir cedo. Sabíamos que precisávamos levantar cedo. Sabíamos que tínhamos que conseguir. O sol... Sabe, se nós não conseguíssemos, sabíamos que estaríamos em apuros. Dia 2. 8 da manhã. Mas quando o grupo exausto está pronto para partir, o dia já está escaldante. Eu sei que, quando começamos a caminhar, não me lembro que horas eram, mas o sol já estava na nossa cabeça. Estava quente. Dava para sentir nosso corpo desidratando. Podíamos sentir o calor. Eles estão suando até 4 litros de água por hora e desidratando rapidamente. Eles enfrentam exaustão, alucinações. E à medida que a pressão sanguínea cai, eles desmaiam. Pouco antes do meio-dia, eles enfrentam mais uma provação. Uma descida cansativa por um canal íngreme e rochoso. As poucas horas que os rapazes esperavam levar para chegar ao rio já passaram há muito tempo, e eles ainda estão longe. E agora a situação da água é crítica. Acabou? E a sua? Nenhuma gota. O David dividiu muita água dele. Vocês querem? Ele nos deu a maior parte da água dele. Querem? Valeu. É isso aí. A água que poderia salvar a vida deles acabou, e ainda estão a meio-dia de distância do rio. Eu sabia que estávamos sem água. Eu sabia. Sabe, se ficássemos brincando ou desperdiçando nosso tempo, eu sabia que nos meteríamos em problemas. Vamos. Vamos chegar no rio. Não
não fazia ideia de para onde estava indo e não sou alpinista nem nada, mas decidi que não podíamos ficar ali. Peguei minha mochila e joguei do penhasco, sabe? Eu tinha esperança de que conseguiria descer para pegá-la de novo. Mark jogou sua mochila lá embaixo e disse: "É isso que temos que fazer." Tentar descer o penhasco íngreme no seu estado enfraquecido é quase suicídio. Mas Mark está decidido. Ele vai descer ou morrer tentando. Vamos lá. A gente tem que descer. Mesmo para escaladores experientes, essa seria uma descida perigosa. Mas Mark não tem cordas e nunca escalou em sua vida. Pessoal! Vocês conseguem! Vamos. Achei que íamos morrer mesmo. Para mim, a morte ia acontecer. E parecia que qualquer coisa seria melhor. Mesmo que fosse um plano absurdo. Tudo bem. Ei, Dave. Como vamos subir depois? Pros outros. Sabíamos que seria difícil demais voltar ao topo disso. E naquele momento sabíamos que não tinha jeito. Não conseguiríamos voltar com água para eles. Mas os garotos não têm escolha. Nós descemos aquele penhasco, que me assustou muito. Porque eu sabia, se qualquer um de nós caísse, morreríamos. Ei! Estou ouvindo! O rio! Dave, tudo bem? Meus olhos estão estranhos. É um penhasco aterrorizante, mas David e Jordan finalmente conseguem descer também.
Vocês conseguiram. Era um penhasco íngreme que eu não conseguiria escalar de novo. Acho que todos nós ficamos surpresos por ainda estarmos vivos. Mas David está com problemas. Dave, tá tudo bem? Ele está mostrando os primeiros sintomas de insolação. Ele precisa de água rápido. Tô bem. Vamos. De volta ao desfiladeiro, Guy está tão desidratado que mal consegue se mover. Agora ele está à mercê do desfiladeiro e de seus habitantes. Tinha uma cascavel bem grande a poucos metros de mim. A cascavel diamante ocidental é uma das cobras mais agressivas dos Estados Unidos. A picada de uma cobra adulta pode liberar veneno suficiente para matar em apenas 6 horas. Eu me lembro do sentimento de medo. A cobra se virou e percebeu o calor do meu corpo. Guy está tão fraco que não consegue se mover para fora do alcance da cobra. E essa experiência durou cerca de 1 hora enquanto a cobra estava lá. Finalmente, a cobra se afasta. Desde que desceram o penhasco, os garotos já caminharam por mais de 1 hora. Mas ainda não haviam chegado ao rio. Dava para ouvir a água. E parecia tão perto. Mas aí a gente virava num ponto, e virava em outro, em outro. A cada curva, pensávamos que era a próxima, mas não era. Lembro de como queríamos água desesperadamente. Nossa língua estava como pedra embrulhada em papel de lixo. A dor disso era simplesmente insuportável. Eu me lembro do Dave reclamando da visão. Vem, Dave. Estamos quase lá. E ele estava tremendo. Todos nós estávamos. Chegamos a uma área onde tinha uma árvore caída. David estava encostado em uma árvore. E eu disse, ei, estamos quase lá, pessoal. E nessa hora, David caiu. David? David? Tudo bem? Eu e o Mark fomos até ele. Ei. E lembro de ver os olhos de Dave revirando na cabeça. E sua respiração estava muito agitada. Ele está. Eu simplesmente sabia. Estávamos em apuros. Os 3 garotos estão em uma parte remota do desfiladeiro e a desidratação finalmente faz com que David, de 15 anos, desmaie de insolação. Com pouca chance de ajuda, a situação é desesperadora. Diga algo, David. Eu fiz o curso de primeiros socorros, sabe, como escoteiro. David? Mas eles não nos preparam para situações extremas como aquela. Eu sabia que era muito sério. Ei, Jordan. Já dá pra ver o rio. Vai lá e traga água. Vamos te arrumar um pouco de água, tá bem? Quando virei na primeira rocha, eu pude ver a água. Estava a cerca de 100 metros de distância. Lembro de chegar na água e sentir uma gratidão imensa. Só sabia que um gole era o suficiente. Sabe, eu queria tanto. Então tomei um gole da água. Mas eu sabia que havia uma prioridade maior.
O Dave precisava da água. Por que ele não tá engolindo? Joga nele. A próxima coisa que pensamos em fazer foi jogar água nele para refrescá-lo. Vai, cara. Acabou. Eu vou. Você está bem? Depressa! Cheguei no rio e comecei a encher minhas garrafas, bebendo um pouco. E quando levantei a garrafa de água, eu não conseguia acreditar. Vi 2 grandes botes amarelos vindo na minha direção. Ei! Ei! Aqui! Socorro! Ei! Meu amigo está morrendo! Ajuda! Pouco depois eu vi Mark gritando, pedindo ajuda. Ao longe. Ajuda! E fiquei ali na esperança. Por algo. É uma sorte incrível. 1 minuto antes ou depois, e as pessoas nos botes teriam passado sem encontrar os meninos. Ei, consegue me ouvir? Além disso, o grupo de rafting é composto por médicos e paramédicos de folga. Vamos levá-lo para baixo para molhá-lo. Foi um grande alívio saber que havia alguém aqui que sabia como cuidar do Dave. Mayday, Mayday. David está em boas mãos, mas com a noite caindo, não há chance de resgate de helicóptero antes do amanhecer. Dez da noite. Pareceu uma eternidade o que eles estavam fazendo. Não sabíamos se ele ia aguentar, não sabíamos se ia morrer. Ainda está hipotérmico. Estava escuro. Não sei dizer a hora exata, mas era por volta das 10 da noite. Um deles disse que era médico. Ele veio e disse: "Vem informar que seu amigo acaba de falecer." Sinto muito. Isso foi muito difícil. Acho que despedaçou o nosso coração saber que nosso amigo se foi. Quando os helicópteros de resgate chegam na manhã seguinte, Earl e os outros rapazes já desceram até o rio. Graças ao seu cobertor de emergência, Guy é rapidamente localizado, enquanto Lauren é encontrado vagando sozinho no desfiladeiro. Todos estão devastados pela notícia da morte de David. É tão estranho e muda a sua perspectiva sobre a morte quando alguém que você conhece, que você viu e estava junto 1 hora atrás, ou algumas horas antes, e era alegre, maravilhoso e feliz, e então ele se foi. Dez anos depois, Jordan é policial em Utah. E Mark está estudando para ser dentista. Eles ainda são bons amigos. Nenhum deles jamais esquecerá David Phillips e ambos ainda têm contato com a família de David.